Coco quase foi de vala quando encontrou um dragão gigantesco. E o que aconteceu vai te surpreender. Tudo já começa com uma garotinha chegando a um lugar muito bonito. Ela entra e vai até o centro. Essa é a Coco, uma garotinha adorável e muito esforçada. Enquanto isso, ela começa a lavar suas fronhas e um líquido branco se espalha na água. Logo aparece um veado, amigo dela, que basicamente reage tipo: "Pô, minha consagrada, tá sujando a água aí, pô." Mas a garota não liga e continua lavando tranquilamente. Depois ela se levanta e diz que já estava indo embora e que não precisava se preocupar, porque a água voltaria ao normal. Mas como assim voltar ao normal? Ela acabou de sujar tudo. Ia levar uns 30 dias pra limpar esse caldo de miojo aí. Só que o inesperado acontece. O lago simplesmente brilha e se limpa em segundos. O veado até fica com o pé atrás, mas logo começa a beber água normalmente. A garota fica impressionada. O uso da magia era incrível. Nesse mundo, existem pessoas que possuem o poder de usar magia, chamadas de bruxos. Fora isso, humanos comuns não podem usar magia, pois é um dom que se recebe ao nascer. E esse é justamente o caso da Coco. Ela ama magia com toda a alma, segura os lençóis e tenta transformá-los em tapetes voadores. Mas não funciona assim. De repente, um vento forte leva o lençol, fazendo ela correr atrás. Olhando para o céu, ela vê uma carruagem voadora. Fica encantada. Ela desce correndo para dentro de casa, chamando sua mãe. Mas ao abrir a porta, esbarra em um homem alto, de cabelos brancos, Grifei. Basicamente, o filho do Satoru Gojo com a Frieren. Ela se desculpa e percebe que há clientes nobres na loja. Foram eles que chegaram na carruagem. A mãe pede ajuda e o Gojo lhe diz que quer um tecido especial. Coco se voluntaria imediatamente e até se oferece para tirar as medidas. Mas antes, pede permissão para ver a carruagem alada. Com aquela cara de menina sapeca, a mãe deixa. Ela fica toda feliz, volta e começa o trabalho. A concentração dela é absurda. Marca tudo com precisão e faz linhas perfeitas. Então chega a parte mais difícil, cortar o tecido. Sem nem piscar, ela corta tudo certinho, mas percebe algo. Grifei estava observando impressionado. Ele diz que aquilo era quase magia. A menina se empolga e começa a falar que magia é algo lindo e brilhante. Ele pergunta por que ela gosta tanto de magia. Então ela conta sua primeira experiência. Quando era criança, sua mãe a levou a uma feira no castelo. Lá, ela encontrou um mago misterioso que ofereceu um livro ilustrado. E sinceramente, quem em sã consciência deixa a filha sozinha com um estranho? Coco pergunta o que é magia e o mago responde: "É o milagre que dá cor ao mundo. Carruagens voando, fontes de água, o chão brilhando. Tudo isso é magia." A menina fica encantada. Fácil demais de convencer. Corta pra ir pra mãe dela, que fica preocupada ao ver que Coco comprou um livro de magia. Coco diz que quer ser uma bruxa quando crescer. Mas a mãe destrói o sonho dela, dizendo que isso é impossível. Só quem nasce com esse dom pode usar magia. Ela até diz, se o chão continuar brilhando até chegarem em casa, aí sim ela poderia ser uma bruxa. Mas sabemos que não foi o caso. Voltando ao presente, Coco nunca superou isso. De repente, uma explosão acontece do lado de fora. 2 garotos destruíram a carruagem das nobres. E elas ficam furiosas. Grifei se oferece para consertar, revelando que é um bruxo, mas diz que magia aí, ao ar livre, é complicada. Coco então oferece a oficina da loja. Ele aceita, mas manda ela ficar de vigia na porta. Ela fica triste, porque queria ver a magia. Quando percebe outros garotos tentando bisbilhotar, ela vai atrás deles, mas também está curiosa. Ao olhar pela janela, vê tudo coberto. Mas um vento abre uma brecha. Ela não resiste. Entra e espia. E então vê a verdade. Magia não é feita com varinha, mas com desenhos. O mago usa um bico de pena para traçar símbolos. Aquilo que ela ganhou quando criança não era uma varinha, era uma caneta. Quando o desenho se completa, uma luz intensa surge. Mais tarde, o trabalho termina, a carruagem é consertada e o mago vai embora. A mãe de Coco fica aliviada. Tinha medo de perder a filha também, já que o pai dela morreu. Coco promete que não vai embora. À noite, depois do jantar, ela vai para o quarto. Abre a varinha e confirma, era uma caneta. O livro tinha padrões mágicos. E a caneta, tinta mágica. A curiosidade vence. Ela começa a desenhar. Horas passam, ela testa tudo. Até que um desenho não funciona. Mas percebe que faltava fechar o círculo. Uma gota de tinta completa o desenho. E bum, magia. Ela fica eufórica. Continua testando, aprendendo. Desenhos maiores são mais fortes. Precisão é tudo. Então decide copiar um padrão do livro. Mas algo a observa. Quando termina o desenho, braços surgem e a agarram. O círculo brilha e Grifei aparece, voando com ela. Ele pergunta que magia ela fez. Lá embaixo, a mãe chama por ela. Mas é tarde demais. Cristais surgem e envolvem a casa. A mãe é consumida e aprisionada. Coco entra em desespero. Grifei a segura antes que ela caia. Ela chora, se culpa, diz que não sabia o que estava fazendo. E então vem a revelação. Os magos escondem a verdade. Porque qualquer pessoa com caneta e papel pode usar magia. Agora, ele precisa apagar a memória dela. Mas Coco implora. Ela precisa salvar sua mãe. Diz que decorou o livro inteiro. Se encontrarem quem criou aquilo, podem reverter. Ela pede uma chance. Ele pergunta se ela consegue guardar o segredo. O segredo dos magos. E então decide. Ela vai se tornar uma bruxa. A Coco acorda. O Grifei diz que ele tinha chamado uma carruagem para ir buscá-los. E então ele fala que já estavam chegando a seu destino. E então ele aponta para o lado de fora e mostra a sua casa e escola da Coco. O Grifei plantou algumas sementes de sentinelas mágicas perto da casa da garota, caso algum curioso queira se aproximar. Mas a menina tá triste, pois ela prometeu à sua mãe que não a deixaria pra trás. Mas ele a consola e a leva pra dentro. E então, pra distrair a garota, ele mostra uma coisa muito louca. Uma espécie de abajur com água no meio. E ela pergunta o que era aquilo. É água. Eu sei que é água, mas o que é pra fazer com isso, seu cabeça de Everest? A Coco diz que está com medo de tocar em magia desconhecida. E do nada, uma garota de cabelos rosa surge e diz pra ele relaxar. Essa é a Tete, uma das alunas do Grifei.
Então a Tete mostra pra ela como funciona a magia. A magia pega a umidade no ar e converte em água. É como se fosse uma torneira. E a menina começa a dizer quantos likes ela teve na dancinha do Ticóteco. E quando a Wright aparece e diz pra Coco ignorar a Tete, ela fala demais e trabalha menos. Quando a Coco vê no cesto da Wright pincel e tinta e pergunta quem são elas, e a Tete diz que elas são alunas do Sensei Crifei, e a Tete pergunta de onde ela veio. E a Coco diz que não faz muito tempo que ela aprendeu a usar magia, faz só umas 24 horas, e agora ela vai morar com vocês. Pra que falar? As meninas olham pra ela com uma cara de medo. Elas falam que ela é a garota que usou magia proibida e, além do mais, não teve as memórias apagadas. E o Crifei aparece interrompendo isso e diz pra Tete e Hit estudarem em seus quartos, e diz pra Coco vestir a roupa que ele trouxe. Coube direitinho. E então ele conta a história da magia. Quando se usa a tinta na caneta e cria círculos com diferentes adereços, qualquer pessoa poderia usar a magia. Mas isso saiu do controle. Pessoas começaram a desenhar magias horríveis. Poucos magos que restaram com um pouco de sanidade não queriam mais aquilo, e então apagaram a magia da memória das pessoas e somente ensinaram para aqueles que seriam capazes de guardar a magia. Eles fizeram acreditar que a magia só é para as pessoas que já nasceram sabendo. E se isso se espalhar, vai transformar a magia em uma terra sem lei. O rumor da Coco usar magia proibida se espalhou. As magias horríveis machucam as pessoas, e então a Coco se agarra nele e diz que queria aprender as magias proibidas. Saber de nada é assustador. E ele a tranquiliza e diz pra ela relaxar, que agora iria mostrar uma coisa legal. Ele fala que magia proibida são aquelas que alteram a idade, teletransportam, alteram lembranças, emoções e por aí vai. Mas tem uma que é exceção, a de apagar memórias. Na minha opinião, essa é a mais perigosa, mas tá bom. Ele desenha em um papel circular e coloca em uma lanterna, de onde surge uma luz. E então ele diz que tem outras também, e começa a girar umas engrenagens em um círculo, e logo surge um lago entre esse círculo. Ele é real. A Coco fica impressionada com isso. O Crifei diz que ao longe tem uma torre. Lá é a biblioteca de livros, todos os livros que são criados estão lá. E ela diz que queria ir até lá para encontrar o livro que tinha a magia proibida. Mas do nada surge um monstro gigantesco, um rei dos mares que bate sua cauda e joga água neles. O Crifei diz a Coco que a torre de livros é vigiada por 4 bibliotecários e só pode ir até lá quem tiver permissão. Pra isso tem que ser um mago habilidoso. Ele conta a Coco que quando viu que ela queria aprender, ele ficou feliz. Além das magias proibidas, tem as magias que fazem as pessoas felizes. De tarde, naquele dia, o Crifei mostra o quarto pra sua nova discípula e bate na porta, mas ninguém responde. E então diz que talvez a Agathe não esteja. Vocês já vão saber quem é ela. E então mostra o quarto. A área de estudo é compartilhada, mas os quartos são individuais. O Crifei diz pra ela relaxar, que se ela precisasse, poderia chamar ele. E quando sai do quarto, ele pega uma espécie de telefone e liga pra alguém e comenta sobre a Coco. E agradece a alguém por permitir que ela se tornasse sua discípula. A Coco vê o canto de trabalho, quando uma garota diz que aquilo era dela, e no ar, uma gata flutuava. Essa é a Agathe, e ela diz pra Coco sair da frente e pousa. A Coco cumprimenta, mas a Agathe diz que sabia quem ela era, e fala que sentia muito por sua mãe, que por causa dela, ela nunca voltaria. E a Som mostra suas mãos. Ela estudou tanto até manchar os dedos pra passar no teste pra aí sim se tornar uma discípula. E a Agathe diz que ela nunca vai ser uma maga. Mas a Coco rejeita e fala que ela vai se tornar uma maga pra poder trazer sua mãe de volta. Quando a Tete e a Wright entram, chamando pela Coco e Agathe para o jantar. É a festa de boas-vindas da Coco. E logo então elas veem que a comida é a mesma de sempre e reclamam pro Crifei. Nossa, Crifei, faz uma farofinha de ovo aí pra elas, pô. Que diz que foi em cima da hora, então não deu pra fazer muitas coisas. E pergunta da garota emo, a Agathe, que disse pra Teti que iria comer no quarto. Mas já que é o que ela quer, então tá de boa. E diz pra Coco agradecer pela comida. E assim eles começam a comer. A Coco comenta que a comida é muito boa. O Crifei diz que os ingredientes são cultivados ali perto. E então a Coco vai pra cama dormir. Mas quando deita, lembra de sua mãe, e a saudade bate. No outro dia, a Coco estudava, e ela diz que o que precisava fazer pra se tornar um bruxo não estava escrito ali, e então o Crifei aparece, assustando a menina. Ele fala que algumas coisas não estão nos livros, e então dá uma cesta com materiais de desenho, ainda com receio de pegar novamente em uma caneta, mas vai tentar para que possa salvar sua mãe. Agora ela está empolgada e logo começa a estudar, mas é muita coisa para absorver. E então o Crifei pergunta o que ela entendeu. E então a Coco diz, na magia existem os desenhos, as chaves, que são os símbolos, o que vai definir o elemento, e quando você fecha com um círculo, a magia é ativada. Mas isso é tudo que ela consegue absorver. E então ela começa a desenhar, mas logo vê que tá uma merda e amassa. Mas o Crifei pega e vê o que ela desenhou. E quando vê, a magia não ia funcionar, pois estava inacabada. A magia só ativa quando fechamos o círculo corretamente. E então o Crifei diz pra ela não ficar nervosa, pois só está começando. E quando completa o círculo, um jato de água espirra na emo que estava ali do lado, a deixando encharcada. Agora tu tá ferrada, Coco. E a menina começa a se desculpar por isso. A Agathe diz que não tava pistola e pede pra ver o desenho da garota. A Coco errou e errou o desenho, pois deixou a chave muito grande, e então a força se acumulou ali, espirrando água. E assim o Crifei fala que a Agathe iria se dar bem com a Coco. E fala que vai sair e ficar fora por 2 ou 3 dias. Vai estar no auditório bruxo. O Crifei fala pra Coco que ela vai aprender muita coisa com as suas irmãs bruxas.
E então a Coco pede novamente desculpas pra Agatha e fala que ela havia dito pra ela que a magia é pra poucos, e a Coco terá que se provar capaz de guardar um fardo grande. O teste vai começar. O episódio já começa com o Crifei chegando em um lugar em ruínas. Mas olha dessa escadaria, nem ferrando que o cara vai descer isso aí. E então ele desce voando. E quando chega ao chão, um cajado já engancha na gola dele, fazendo ele cair. Uma voz de mulher madura ecoa. Ela diz: pra que ter escada se ninguém desce? Essa é a Alaia, e chama o Crifei de encrenqueiro do grande salão. A mulher já manda que ficou sabendo que ele tinha uma nova aprendiz e pergunta se ela poderia ter ligação com um pessoal chamado Chapéus com Aba. Mas ele fica pistola e fala que não veio falar disso. E além do mais, ela nem fez o teste, então não é sua aprendiz oficialmente. Porque a ilha do teste está na altitude Mãe e é perigosa. E o que achamos? Já corta pra Coco e Agatha, onde a garota diz pra Coco fazer o teste. Mas a Coco fica meio desconfiada. Só que a Agatha diz que fez o teste com 10 anos. E tá vivinha. Nesse teste, você só pode levar 3 utensílios mágicos: uma gota de água, uma bússola e uma caneta com papel. E tem que trazer uma flor chamada Coroa do Rei. Antes de ir, a Coco pergunta se podia pegar o sapato da Agatha emprestado, porque ele tem círculos mágicos de voo, mas logo volta atrás e diz que já tava pedindo Dimas. Só que a Agatha empresta mesmo assim e joga a garota pra fora. Antes de fechar a janela portal, ela diz que o teste só pode ser feito uma vez. Se reprovar, nunca vai se tornar uma bruxa. E vai embora deixando a Coco sozinha. Aff, que menina chata. Eu não gosto da Agatha, você também não? Comenta aí. Mas deixando isso de lado, a Coco se pergunta como aquela bússola funciona. E logo o galho dentro da bola começa a se debater. Estava apontando pra um lugar, e assim a garota segue o caminho. Quando chega, vê várias ilhas flutuantes. Nem sei se dá pra chamar de ilha, mas olha o tamanho daquelas coisas. Agora o problema é chegar lá em cima, mas logo ela lembra dos sapatos da Agatha. Então se levanta e grita: voar! Minha filha, o que tu acha que é o Superman? Tem um macete, tem que juntar os 2 pés. E então ela começa a flutuar, mas se desequilibra e cai num arbusto. E como meu avô dizia, quem tem inteligência aprende até com erro. Então a menina se levanta determinada dessa vez. Agora ela consegue, mas ainda é meio difícil pra ela. Corta pro fundo do mar, onde Crifei foi entregar o formulário de iniciação da Coco pra ela se tornar oficialmente uma bruxa. E quem seguiu ele foi a Alaia, que diz que se ele morasse no grande salão, não precisava vir de tão longe. Mas ele só aparece quando precisa de algo. Então o costureiro entrega uma caixa pro Crifei, e a mulher diz pra ele cuidar das aprendizes. Vai saber o que elas fazem sem supervisão. Voltando pra garota sem supervisão, ela tava tentando voar com os sapatos da Agatha, já tava pegando o jeito. Ou era o que ela achava, ela escorrega e volta essa estaca zero, segura num cipó, quando surge um bicho comprido e passa voando na cara dela. Ela se assusta com esse macarrão branco. Eles caem na água, e então a Coco diz que esse bicho é uma lagarta pincel. Vou chamar só de pincel, só fizeram esse bicho pra vender boneco. E logo a Coco vê que o sapato estragou. A sola tinha tinta, e sem os círculos não tem como voar, e nem dá pra desenhar por cima. A tinta já era. E agora, corta pro ateliê, onde Teti tá procurando a Coco e pergunta pra Agatha onde ela tá. E a Emo diz que a Coco foi fazer o teste. A Teti fica preocupada porque ela tá sozinha. Mas a Agatha diz que todos têm que fazer o teste antes de entrar no ateliê. Se não conseguem um teste fácil, nunca vai se tornar uma bruxa. Ela claramente não gosta de quem pode ser melhor que ela. Eu volto pra jogar ela pra fora da nave. E foi justamente por isso que a Agatha emprestou os sapatos, porque mesmo com eles não dá pra subir tão alto. Corta pro jantar, a Teti tá com um mau pressentimento. A Rish se assusta com algo, e a Teti acha que ela também sentiu, mas ela só tava com fome mesmo. Temos que esperar, todos temos que dar duro. E mesmo de noite a Coco tá dando duro. Ela até tenta desenhar por cima com o resto de tinta. Mas aí tem uma ideia. E se desenhar na sola dos próprios pés? Nervosa, ela começa a tirar o sapato. Mas para, isso é magia proibida. Desenhar no corpo não é coisa de gente normal. Então ela desanima. Qualquer um pode aprender magia, mas nem qualquer um consegue. As garotas do ateliê treinam desde pequenas. Ela se pergunta se também conseguiria. Até que lembra da mãe que ensinava a fazer linhas guia nos tecidos. Ela faz isso desde pequena. Até do Crifei, ela lembra. O cara largou ela lá. E então ela tem uma ideia. Volta da floresta com carvão, rasga um pano, enrola no carvão, molha um pouco e prende na lateral do barco. Vai usar aquilo pra desenhar magia. E começa a traçar a linha mais reta possível. Passa a noite inteira nisso. E quando o sol nasce, o desenho está errado, mas é de propósito. Se ela colocar um símbolo diferente, a força vai se concentrar ali e impulsionar o barco como o vento. Ela aprendeu isso na marra e ainda molhou a Agatha, então valeu a pena. E a pincel já se mete dentro da roupa dela. A Coco pergunta se ela quer ir junto. Novo tripulante na aventura. E quando ela fecha o círculo, a pressão começa a se acumular na parte errada. O problema é que ela desenhou o símbolo na direção errada. Agora tá em maus lençóis. O barco começa a se descontrolar e a quebrar com a pressão. O mastro se solta e joga a Coco pros ares. Ela tenta controlar, com dificuldade, mas tá indo. Ela até se surpreende com a própria magia. Olha pra baixo e lembra da casa e percebe que o que aprendeu com a mãe serviu pra algo. Mas a bússola aponta pra cima e lá vai ela, a mais de 50 km por hora. Quando vê a ilha e a coroa do rei, ela passa várias vezes tentando pegar, mas sem sucesso. E você acha que ela vai desistir? Achou errado. Ela tenta de novo, e de novo, até que no grito da esperança ela consegue. Corta pro ateliê. Crifei entra em desespero porque a Coco entrou na área de teste. Ele diz que ela ainda é muito nova pra isso, e a Agatha só observando, sem vergonha. E o Crifei não escapa disso, ele também sem vergonha. Ele tá desesperado porque se a Coco sumir, a pista sobre o livro de magia proibida vai embora. Quando o portal abre, olha quem tá lá, a Coco farmando aura. A Teti já pula nela dizendo que tava preocupada, e a Coco diz pra Agatha que trouxe a coroa do rei como ela pediu, e a Agatha nem responde. O Crifei diz pra Coco não fazer mais isso, usar magia de forma imprudente é perigoso, ela podia ter se machucado. Ela pede desculpa, e no fim ela não precisa provar mais nada, agora ela é oficialmente aprendiz dele. Ele entrega a caixa, e dentro está o uniforme, e essa animação tá absurda, acho que supera até
praia de Kitagawa. O Krifei manda todo mundo subir porque vai fazer comida pra Coco. A menina passou o dia inteiro na floresta, tudo isso por um teste. E assim acaba o episódio. O episódio já começa com o Krifei explicando pra Coco sobre os sigilos. Nutrindo isso, temos a água, da rocha à areia, tendo o sigilo de terra, possibilitando alcançar onde os pés não alcançam, temos o sigilo de vento. E por último, sendo a espada e escudo dos bruxos, temos o sigilo de fogo. Os bruxos chamam essas de as 4 magias fundamentais. E assim, o Krifei diz que já está na hora de experimentar e corta para o pincel, tirando uma soneca, enquanto a Coco estava desenhando alguma coisa. A Tete estava com ela, mas do nada, a Coco grita. A magia deu errado e está pegando fogo. Ela se desespera, mas logo a Tete joga água nela. A Coco agradece e a Tete já fala quantos likes ela teve no Instagram. A Tete pergunta o que ela estava tentando fazer. Ela queria fazer uma magia de fogo que flutuasse, mas deu errado. O Krifei diz que é perigoso manusear fogo, pois caso faça milímetros fora da curva, pode dar errado. Mas a Tete acha estranho. Ela dominou isso em um piscar de olhos no teste. Qual o problema agora? Ela voou pra lá e pra cá, só que ela estragou o sapato da Agathe e queria consertar pra devolver pra ela, mas as linhas saem todas tremidas. O Krifei dá uma olhada e diz que talvez seja porque a caneta não é ideal pra ela, é muito pesada. Então ele diz que seria melhor irem pra papelaria de magia, na cidade dos bruxos. E a Coco já começa a ficar louca. Ela vai ver materiais mágicos. Isso é um sonho pra ela. Então já corta pra eles indo direto pra cidade dos bruxos, a cidade de Karun. E quando chegam lá, a Coco já se impressiona com a quantidade de bruxos. Então o Sensei Krifei conta a história da cidade. Os bruxos construíram a cidade fortificada para impedir as toupeiras de entrarem. Mas ninguém está nem aí para as histórias, meu filho. A Agathe já fala que não quer ficar na diversão da Cocó, ela quer ficar sozinha. Então vai na frente. O Krifei fala pra ela ter cuidado e pergunta a Coco se elas estão se dando bem. Claro, confia. A Coco se surpreendia com as coisas da cidade. Tudo era novo pra ela. Quando não estava vendo algo, olhava para um beco, algo familiar. Mas a Tete chama por ela, para não se perder. E finalmente chegaram. Essa é a loja Espadas de Estrelas. Uma loja que é como uma papelaria de canetas e tintas. Tudo o que um mago pode querer. E no meio da loja tem uma árvore imensa. Um velho já diz que um aprendiz se surpreender com uma árvore de prata é algo novo para ele. Mas o Krifei diz que ela é sua nova aprendiz. E o velho quase tem um ataque do coração, pois não sabia que era essa garotinha de quem estavam falando. Ele pede desculpas, e a Tete diz que esse velho é o Senhor Tanoa. O velho diz que tudo o que tem ali é obra dele e de seu neto Tartar. Ele diz que produz tinta, mas como produz essa tinta suspeita? O velho fica meio meu Deus, e então diz que vai mostrar pra ela como faz a tinta. Ela sobe as escadas. No caminho vê um moleque que estava descascando uma cana pra comer. Quando chega lá em cima, o velho arranca um galho preto da árvore e o coloca dentro de um recipiente, que solta um líquido preto. Logo depois ele separa a tinta da água. E pronto, tinta mágica. Isso é o sangue da árvore, depois que você dissolve a tinta com água quente sobre a tinta da árvore. Tem até uma lenda que diz que uma árvore se apaixonou por um bruxo e ofereceu seus galhos como varinha e seu sangue como tinta. Como assim se apaixonou? E o Grot é essa árvore aí. O velho ri e dá um recipiente com a tinta que acabou de coletar, dizendo pra ela testar. Isso deixa a menina impressionada. Ela já desce perguntando a Tete qual é a melhor varinha, mas do lado de fora da loja, um homem com chapéu de aba e uma máscara antiga observava a Coco. Ele é um stalker, e a Coco percebe e sai da loja correndo atrás dele. A Tete e a Wright saem atrás da Coco. A Wright diz que se ela sair sozinha por aí, vai se perder. E vão atrás dela. Em uma banca, a Agathe via algumas coisas. Quando a Coco passa correndo muito rápido e logo atrás das meninas, a Tete chama a Agathe para ir junto. A Coco estava correndo entre os prédios atrás do mago. Elas estavam correndo, mas logo uma névoa surge, só o pincel fica para trás. E do nada, elas somem, deixando o pincel sozinho. Quando a Agathe alcança a menina e pergunta o que ela estava fazendo, a Coco diz que achou o cara que vendeu o livro proibido para ela, mas não havia ninguém ali. Estavam em um lugar estranho, que não parecia nada com a cidade. A Rita diz que está diferente, a paisagem mudou por completo. Elas não estão em Karun. A Tete diz que não havia uma janela portal ali. Como foram teletransportadas? A menina diz que vai olhar lá de cima. A Agathe diz que isso faz sentido. Teletransporte sem janela é proibido. Quando a Tete grita e desce com tudo, fala que aquele lugar com certeza não é Karun. E diz pra elas que precisam fugir. A Agathe pergunta o que aconteceu, o que ela viu. Mas não foi o que ela viu, foi o que viu ela. No topo de um lugar, um homem estava controlando um ser. E esse ser é um dragão azul, imenso. O homem diz que a Coco é a sua esperança. Corta pra loja, onde o Krifei pergunta ao Tanoa se ele viu suas aprendizes. Mas o velho fala que talvez tenham ido embora, pois estavam entediadas. Mas o Krifei diz que isso é impossível, elas facilmente passariam o dia todo na loja de tão legal que é. Isso deixa o velho feliz. Além disso, elas não sairiam dali sem agradecer, mas o neto do velho diz que elas saíram correndo atrás de um cara de máscara e chapéu. O Krifei logo entende quem era. Corta pra Coco, onde a Agathe diz pra ninguém mover um músculo.
e fala pra não desviar o olhar. Aos poucos, elas vão se afastando, e quando a Agatha der o sinal, correm. Por pouco, o dragão não as abocanha. O colossal é enorme, e quando ia dar uma experimentada na Agatha, ela lança uma magia que faz o bicho pegar fogo. Isso foi impressionante. A Coco pergunta a Agatha como ela fez aquilo. Era magia de fogo com vento. Ela usou o caderno em círculo e na hora fechou o círculo para queimar a criatura. A Coco fica impressionada. Quando chegam, a Teti diz que estão sem saída. Ela se desespera e fala que o dragão vai devorá-las. A Teti ainda não espalhou a magia pelo mundo e olha para a Coco com desespero. E a Coco logo entende, tudo foi por causa dela. A Agatha diz para ela ter calma, diz que vai abrir um caminho com uma magia de destruição. A Coco diz que viu o olhar julgador dela, e o pior é que ela está certa. A Teti desenha uma magia de vento e a coloca dentro da roupa para distrair o dragão. Talvez ganhem tempo. A Coco vê algo na parede e decide avisar a Agatha, mas o problema vem agora. A menina estava desenhando, e quando a Coco toca nela, ela explode de raiva. Diz para nunca tocar nela enquanto estiver desenhando, que por causa dela, estão nessa enrascada. A menina pede desculpas, mas a Agatha apela e diz que foi culpa da Coco, a mãe dela ter sido petrificada. Era tudo culpa dela, e manda a Coco não fazer mais nada. E agora, a Wright diz que está tudo bem e desenha por cima do desenho da Agatha, quebrando a parede e abrindo um caminho. Boa, Rich. A Agatha manda elas irem pra longe daquela desgraça. A Coco fica triste, pega o chapéu da Teti e pede ajuda ao Crifei. Corta para o Crifei, que não sabe onde elas estão. Os chapéus de aba estão escondidos, mas agora se rebelaram. É uma organização que usa magia proibida, com chapéus de aba e máscaras antigas. O Crifei pergunta ao Tartar se ele sabe de mais alguma coisa, mas o garoto não viu nada. Então o pincel aparece, e o sensei pergunta pra onde as meninas foram. O Crifei vai até onde elas desapareceram. Espero que elas estejam bem. Assim acaba o episódio. Já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Comenta aí o que você está achando de Witch Hat Atelier.